Bom, boa tarde a todos. Sou Fernando Romero, aqui, presidente da ABC, da Associação Baiana de Epidemiologia e Controle de Infecção. E hoje vamos ter mais um dia do CCHD de junho. E a gente queria agradecer de antemão Viviane Carvalho, ilustre presença para a gente aqui. Muito obrigado pela disposição, Viviane. Não sei, Viviane é médica infectologista, presidente da VIH, Associação Brasileira de Controladores de Infecção, eh, e é atualmente presidente da CECI, né, da CECI do Paraná, e faz parte do corpo clínico de alguns hospitais da CCH lá em Curitiba. Obrigado, Viviane. Queria falar que essa aula vai estar sendo gravada e a gente vai deixar essa aula aberta no site da ABC, www.abc.com.br. Tem uma pasta de aulas e uma subpasta CCHD e a gente tem todas as aulas do ano ali, todos os temas relacionados ao controle de infecção. Mais uma vez, obrigado, Viviane, pela disponibilidade e aí deixo o campo contigo. Ótimo. Obrigada, Fernando, pelo convite. Grata a todos aí que estão nos assistindo agora nesse momento ao vivo e a vocês que vão assistir depois a aula gravada, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aí, Fernando, se tiver algum problema, só me avise. Aviso sim. Então, aqui, que agora, a partir desse momento, eu não vejo mais vocês, né? Então, vocês estão vendo a minha aula, eu vou iniciar. O nosso tema, então, para hoje, vai ser sobre antimicrobial stewardship, né? Sobre o papel multiprofissional aí no controle de antimicrobianos, especificamente um pouquinho sobre o panorama, a gestão e o papel do médico nesse programa aí de stewardship de antimicrobianos. Não tem nenhum conflito de interesse para essa apresentação, aqui só é o sumário. E antes da gente falar um pouquinho de stewardship, é importante a gente conhecer qual é o cenário que a gente está vivendo no momento. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês aqui algumas informações epidemiológicas, né? E o racional para a gente poder trabalhar com stewardship. Dentro do racional, né, o impacto aí dos antimicrobianos na resistência, o que a gente tem que trazer para o nosso foco, né? Quando você tem uma situação realmente de infecção relacionada à assistência à saúde, ou a infecção comunitária que entra para o hospital, enfim, né, e a gente precisa usar antimicrobianos, a gente está forçando, né, a barra aí na questão da seleção da resistência microbiana. E quando a gente faz isso, a gente tendo aí micro-organismos mais resistentes, a gente precisa desenvolver antibióticos novos, né, aumentamos o custo, né, do tratamento, aumentamos o custo na saúde, aumentamos o impacto na mortalidade. Então, a gente precisa trabalhar nesse ciclo vicioso, né, e, obviamente, tem muitas estratégias aí de saúde pública, inclusive, para você cuidar melhor da saúde da população, evitando que essas pessoas vão para os hospitais, né, então, as próprias campanhas de vacinação, a redução das infecções comunitárias preveníveis, enfim, tudo isso faz parte do sistema. Mas uma vez que entrou no hospital, né, a gente tem mais chance de ter problema. Tem uma análise que eu sempre gosto de trazer para as apresentações, que foi esse material produzido, já tem um tempinho, lá em 2014, depois publicado em 2016, o ministro da Economia da Inglaterra fez uma encomenda, digamos assim, né, para que os cientistas pudessem estudar qual seria o impacto da resistência microbiana até 2050, né, se a gente não fizesse nada, isso antes da pandemia. Então, mais de 10 milhões de óbitos, se a gente não fizer nenhuma intervenção, era previsto para 2050 em relação à MR, né, mais do que a mortalidade por câncer, né, e mais de 100 trilhões de dólares aí gastos com essa questão. Essa estatística, com certeza, mudou, né, a gente não estava esperando uma pandemia, eu acho que na pandemia a gente teve um abuso muito importante em relação dos antimicrobianos, uma por início, né, por desconhecimento, a gente sabia o quanto que a gente poderia não tratar infecções bacterianas associadas inicialmente, e depois pelo tempo que esses pacientes ficaram internados, aqueles, né, em ventilação mecânica, que acabaram desenvolvendo muitas infecções relacionadas à assistência à saúde, especialmente pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, teve bastante impacto aí a questão da pandemia, e essa estatística com certeza mudou.
o que a gente está constantemente fazendo, né? Trabalhando para usar de forma racional o antibiótico, né? E reduzir a chance de a gente ter mais problemas com MR no futuro. A gente tem aí esse movimento que a gente faz, né? Todo o trabalho que as comissões de controle de infecção e os programas de stewardship, né? E junto, né? Em parceria aí com os materiais da Anvisa, tudo isso é para a gente tentar trabalhar o objetivo de reduzir, né, o consumo irracional. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês antes da gente entrar propriamente no stewardship é dizendo que o programa de controle de infecção, ele tem um impacto muito importante para o controle da resistência microbiana. A questão de a gente vigiar as infecções, né, as IRAs e a resistência microbiana, os pilares do controle de infecção, higiene das mãos, as medidas de precaução, bandos, limpeza e desinfecção, eles são essenciais para a gente reduzir as infecções hospitalares e disseminação de bactérias resistentes no ambiente hospitalar, para que o stewardship realmente faça sentido, né? Eu sempre falo nas apresentações, nas reuniões de CCH, que se a gente não tem esses pilares funcionando, no stewardship a gente acaba tendo que enxugar gelo, a gente não consegue ter resultados efetivos, né? E óbvio que a gente tem que ter recurso humano, tem que ter educação permanente das coisas básicas, isso é continuamente. A gente precisa de muito engajamento com as lideranças e a instituição precisa ter uma política aí de cultura de segurança institucional. Esses são os ingredientes necessários para que os pilares funcionem, né, e que a gente possa ter efetividade nessa questão da resistência. Então, não é só o antibiótico, é todo o programa que deve ser bem implantado e acompanhado, né? Em relação à epidemiologia, então, um pouquinho sobre o que tem de resistência disponível aí, para a gente consultar nos sites relacionados. Então, essa análise da resistência microbiana na América Latina está disponível nesse site aqui no slide, né, da Organização Pan-Americana de Saúde. Ali você consegue filtrar alguns países, né, os que tinham mais informação eu coloquei aqui a Argentina, para a gente ver, e o período de 2014 a 2020. Depois disso não tem, acho que eles devem estar atualizando, né, a gente não tem informação ainda da sequência, mas olhando aí para a Klebsiella pneumoniae, em relação ao meropenem, 27,4% de resistência, o Acinetobacter baumannii sempre muito resistente, com 83,42% de resistência, né? E a Pseudomonas aeruginosa em torno de 22,9%. Então, essa é uma estatística aí da América Latina, em especial aqui no país da Argentina, até 2020. Vamos ver o que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, em relação à Klebsiella, infecção primária de corrente sanguínea, né, em UTI adulto, a resistência microbiana aqui em 2021, cefalosporina de terceira e quarta geração, 70% de resistência, né, carbapenêmico, 67,3% de resistência, e polimixina, bem importante e preocupante, um índice de 35% de resistência à polimixina, né. Quando a gente vai ali para o Acinetobacter baumannii, para a carbapenêmica, em torno de 86% de resistência, e poli-B, 8,4% de resistência. Aqui, a gente tem que considerar também que nem todos os nossos Acinetobacter baumannii tiveram teste, né, de sensibilidade, muitas vezes, para a colistina, polimixina, você precisa fazer uma liquidização, então nem sempre a gente tem esse resultado disponível. Então, pode ser que a gente tenha mais resistência do que a gente está vendo, né? E na Pseudomonas aeruginosa, em relação ao carbapenêmico, 30% de resistência, e polimixina B, 25%, que vai ser para as testadas, que é um percentual que também vem preocupante. Tudo isso, provavelmente, reflexo aí do que a gente vivenciou na pandemia, né? Então, olhando aqui a questão dos dados nacionais, nessa sequência de anos, né, 2019, 2020, 2021, a gente vê o Acinetobacter piorando, né, a resistência à infecção do corrente sanguínea. A gente vê a Klebe piorando também, de 51 para 67. E a Pseudomonas acabou até reduzindo um pouquinho aqui para 30%. Não teve muita modificação com a Pseudomonas, né? E a polimixina, a gente se preocupa também, né? De 4,7 para 8,4 no Acineto. A Klebe de 12 para 35%, né, bem preocupante, né? E a Pseudomonas de 2,3 para 25,2. Então, acho que esse efeito aí está mais do que claro em relação ao que a gente vivenciou nas questões aí da pandemia.
O meropenem, olhando no consumo nos dados nacionais, a gente também teve aumento, né, de 2018 para 2021, ficando ali em 2021 em 179,88 DDD para 1.000 paciente dia, né? E polimixina chegou a 70,12 para 1.000 pacientes dia, então um consumo bem elevado. Então, a gente sempre vai ter que estar olhando a resistência junto com o consumo de antimicrobianos. Eu quis trazer para vocês aqui, para ilustrar um pouquinho também da epidemiologia, que a gente tem aqui no Paraná, um sistema online de notificação de infecção hospitalar, né, que os CCHs colocam de forma, a gente tem uma resolução aqui no estado, que é uma notificação obrigatória no SUNIM, né. Os dados têm a partir de 2009, os micro-organismos a gente inclui a partir de 2017, e o consumo de antimicrobianos a partir de 2018. Então, as CCHs colocam aqui quantas pseudomonas aeruginosa sensível ao carbapenêmico, né, na devida topografia e assim por diante com os demais micro-organismos, depois a gente consegue elaborar boletins. Então, esses são os boletins disponíveis, né, do estado do Paraná, 2019, 2020, 2021, 2022, está disponível no web, né, no site da Secretaria de Saúde do Paraná, e é um material interessante que a gente usa, né, muito como benchmark, e nos ajuda no acompanhamento das ações. Olhando os dados, então, do SONI aqui no Paraná, olhando para a resistência do acineto a carbapenêmico, a gente também teve infecção de corrente sanguínea de 70, 74, 77, subiu, mas agora em 2022 a gente já teve uma certa melhora aí de 69%, mas continua muito ruim, né? E pneumonia de 73 chegou a 87, agora 2022, 85,22%. No caso da Klebsiella pneumonia resistente aos carbapenêmicos, a gente saiu de 26 e foi para 32% de resistência na corrente sanguínea, e na pneumonia de 34, acabou ficando muito parecido aqui, não mudou muito, né? Na pseudomonas saiu do 20 para o 30,67, na corrente sanguínea, e na pneumonia ficou 31 e 34% aqui, tá? O que foi importante a gente documentar aqui também no Paraná foi, nós conseguimos analisar, né, os dados aí, comparando 2019 e 2020, a gente comparou as infecções de Acinetobacter baumannii resistente aos carbapenêmicos por 1.000 pacientes dia, com o consumo de polimixina em DDD, com o índice de pneumonia associada à ventilação mecânica e a densidade de incidência dos casos de COVID internados nas UTIs, né, por 1.000 pacientes dia a partir de 2020. Então, a gente vê que nesse estudo foram monitorados, né, a gente conseguiu olhar em 99 hospitais que reportaram 1.248 infecções em dispositivos, em 234 pacientes dia, né, em UTI adulto, e 6.982 casos, né, no ano de 2022. A gente viu que teve uma forte correlação, né, entre a curva aqui do acineto, com a curva da COVID, né, e da pneumonia associada à ventilação, mas não teve associação com a curva da polimixina, porque descolou mais do que o esperado. A gente usou muito mais polimixina do que a quantidade de acineto, provavelmente pelo surto que a gente viveu, né, e o uso empírico aumentou desenfreadamente aí. Então, só para mostrar para vocês aí a documentação dessa situação. Indo para o monitoramento da gestão, então, do antimicrobiano, eu queria trazer para vocês antes um conceito sobre a saúde baseada em valor, né? O que é essa saúde baseada em valor? Né? O valor, a gente define ele como o que a gente consegue, né, de desfecho que interessa ao paciente, dividido pelo custo que é preciso, né, para atingir esse desfecho. Então, quando a gente quer agregar valor na saúde, você tem que trabalhar para reduzir desperdício, né, e melhorar o desfecho. Essa é a definição mais clara e mais clássica, né, e disponível aí essa referência bem bacana para quem quiser começar a estudar um pouquinho sobre isso. É uma publicação do New England lá de 2010, do Michael Porter, que trouxe esse conceito aí da saúde baseada em valor. Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, e a única que a gente vai encaixar essa questão do stewardship de antimicrobianos, é o seguinte, né? Olhando essa questão da saúde baseada em valor, você tem camadas de desfechos que interessam, né? Então, a primeira coisa é você conseguir que o paciente saia vivo, né?
Se saiu vivo, já é a primeira coisa, né? Sobrevivência. E você tem uma outra situação aqui na camada 1, é o grau de saúde de recuperação que esse paciente saiu, né, da instituição de saúde. Então, saiu vivo, mas saiu como? Né? Como é que a gente está devolvendo esse paciente para a sociedade? Então, isso interessa, né? Quanto melhor a gente conseguir devolver esse paciente para a sociedade, melhor é o nosso valor entregue aí na saúde, né? Na camada 2 aqui, no processo de recuperação, tem algumas coisas que interessam bastante. O tempo para você se recuperar e retornar às suas atividades, então, o quanto que esse paciente vai ficar desabilitado quando sai de alta até ele conseguir voltar para as suas atividades, né? E todos os impactos no processo do cuidado. Então, erros de diagnóstico, cuidado que foi ineficaz, desconforto com o tratamento, complicações, efeitos adversos. E aqui entra muito as infecções relacionadas à assistência à saúde, a necessidade de uso antibiótico, né, o prolongamento da internação, tudo isso. A gente está trabalhando nesse cenário para agregar valor à saúde, né? E, na camada 3, a sustentabilidade dessa saúde. O quanto que esse paciente, depois de sair do hospital, se recuperou e não tem que voltar ao hospital, né? E consequências a longo prazo da terapia que a gente colocou para ele. Então, eu dei um antibiótico e esse paciente volta para o hospital com um diarreia procedurais difícil, né? A gente teve esse impacto aí na vida do paciente. Então, essas questões são importantes para a gente poder encaixar o stewardship de antimicrobianos na questão de agregar valor à saúde, né? Diminuir o uso irracional, diminuir desperdício, diminuir eventos adversos, né? Então, existem já algumas publicações, eu trouxe aqui uma sugestão de 2019 em relação a colocar a definição de valor para o programa de stewardship. Eu coloco isso porque isso é uma conversa importante para a gente ter com os administradores, né, no hospital. Então, uma questão de redução de custo e a redução dos custos para o paciente, né? A gente trabalhar com diminuição do uso, número de dias de utilização, número de doses definidas, número de menos antibiótico de uso restrito sendo utilizado, né? A melhora desse paciente, a diminuição do tempo de estadia, a diminuição das infecções relacionadas e das readmissões, e mortalidade. Tudo isso, a gente, com o programa de stewardship, a gente consegue trabalhar e agregar, obviamente, valor à saúde em relação a melhorar o desfecho e diminuir custos, né? Nessa publicação, então, ele coloca que o objetivo foi avaliar esse impacto econômico do stewardship, ele avaliou citações entre 2014 e 2017, encontrou 76 artigos relacionados e 44 de acordo com critérios de inclusão, em algumas áreas, América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul, que é a menor quantidade, aqui 3%, né, e Austrália. E você utilizar um programa, né, implantar um programa de stewardship no hospital, ele tem a possibilidade de você salvar custos, ou seja, diminuir desperdícios, né? Nos Estados Unidos conseguiu mostrar que esse salvamento de custos de 32%, né? A União Europeia de 60% e a Inglaterra de 80%, né? Então, por que a gente reduz esse custo desnecessário? A gente reduz muito tempo de permanência e despesas com antimicrobianos, né? Então, isso tudo é muito bem documentado e a gente sabe que trabalhar com a questão de redução de desperdício, né, na nossa situação no país é uma questão muito importante aí para a gente melhorar a qualidade e o valor da saúde. Passando aqui para os impactos da terapia antimicrobiana, uma discussão importante que a gente tem é entre a questão de você utilizar o antibiótico mais adequado para o paciente com sepse, você precisa conhecer a microbiologia local, né? Você precisa, às vezes, bater forte, digamos assim, não errar na primeira escolha, né? Para a gente poder, principalmente no paciente com choque, a gente não atrasar a recuperação. Então, quanto mais tempo de hipotensão que você demora para conseguir iniciar o antibiótico correto, mais a gente aumenta a mortalidade desse paciente. Isso é um gráfico bem clássico aí da publicação do Kumar, né, em 2006, e a gente tem que trabalhar para poder salvar a vida do doente. E o antibiótico, nesse caso, vai salvar a vida do paciente, obviamente, a gente pegar ele a tempo, né. Por outro lado, você tem nessa balança a resistência microbiana, o alto índice aí de diarreia procedurals difícil, quando você realmente faz
esse abuso do antimicrobiano, todas as reações adversas relacionadas a medicamentos, né, alergia, disfunção renal, alteração neurológica, enfim, o incremento de duração de internamento e aumento do custo. Então, a gente tem que olhar para essa balança, né, e ponderar quando a gente vai fazer um trabalho relacionado ao estudio. E assim, para a gente poder trazer uma literatura atualizada, né, será que a gente ainda usa antibiótico de forma inapropriada, né? Então, esse trabalho, ele trouxe para nós aqui uma análise, né, do uso do antibiótico não sustentado, não suportado, digamos assim, né, e ele definiu isso como usar o antibiótico com patógeno que não era suscetível, ou na ausência de uma infecção, né, de sinal de infecção, ou sem nenhum suporte microbiológico, né. Também seria inadequado usar o antimicrobiano que sai fora do guia recomendado, né, ou exceder o tempo recomendado de duração, né. Esse artigo mostra, então, que esse tratamento que não foi adequado, né, foi em 55% das vezes, 56% das vezes, né, e é principalmente com duração excessiva, né, em tempo de tratamento aqui na pneumonia comunitária, né, e falta de uma infecção documentada mesmo, né, dos sintomas relacionados de pacientes aí tratando a infecção do trato urinário. Então, isso é bem importante, que não é uma realidade, né, exclusiva de alguns hospitais, mas a gente vê isso em muitas áreas, aí, em muitos hospitais, em vários locais do planeta, né? Então, acho que é bem importante a gente prestar atenção nisso daí. O que a gente pode considerar, então, que seja um uso racional? Eu trago para vocês aqui a proposta da Organização Mundial da Saúde, esse projeto, desse produto Aware, que é o A de Access, né, o W de Watch e o R de Reserve, que são antibióticos que a gente classifica em Access, Watch e Reserve, então, ter acesso, observar e reservar, para a gente poder diminuir o impacto na resistência microbiana. Então, os princípios, né, desse projeto é você maximizar a efetividade clínica dos antimicrobianos, né, minimizar a toxicidade, minimizar o uso desnecessário, né, reduzir a emergência da resistência, evitar né, a inclusão de muitos antibióticos similares aí, né, simplificar, né, o acesso a esses antibióticos e alinhar com os guias da OMS. Então, tem alguns princípios que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que seria pensar aí nos Ds, né, ele coloca no D8, né, 8 Ds para a gente pensar antes de prescrever, mas eu coloquei mais 2 ali, para a gente até dizer que é o D10, né. Então, pontos para você considerar quando você vai prescrever, né, um diagnóstico adequado para realmente ver se a pessoa tem uma infecção bacteriana, a decisão se aquele antibiótico realmente é necessário, se fez culturas ou outros testes que a gente precisa para documentar, né, qual é a droga, qual é o remédio, qual é o antibiótico que eu vou prescrever, se é um antibiótico classificado como Access, Watch ou Reserve, né, se tem alergia, interação, contraindicação, qual que é a dose que eu vou fazer, quantos dias, quantas vezes por dia, se eu preciso de algum ajuste para a pressão renal, enfim, né. Delivery, que seria qual a formulação eu vou usar, né, se é um produto que vai ter que ser usado intravenoso, se posso fazer um switch oral, enfim, né. A duração, por quanto tempo e que dia vai ser finalizado esse antibiótico, a discussão, informar o paciente sobre o diagnóstico, a duração dos sintomas e qualquer situação de toxicidade que a medicação possa ter, né, documentar tudo, escrever tudo, né, em relação à documentação do prontuário, e o D de descalation, de você descalonar e de você drenar quando você não tem um foco contido, né, se você não tem foco resolvido, usar o antibiótico pode ser, assim, não vai ter utilidade tanto quanto você resolver o foco, e aí você fazer a terapia realmente adequada. Então, seriam essas principais Ds aí. E aí, no próprio material da Organização Mundial da Saúde, tem algumas sugestões, né, para guia de antimicrobiano em cenário ambulatorial e guia de antimicrobiano para cenário hospitalar. E aí, muito simples, né, o nome da doença em si que a gente está falando, se é para adulto ou pediatria, então você tem as duas opções lá,
E tem alguns detalhes sobre o que você usa para diagnóstico, que teste você usa para fazer diagnóstico, se vai fazer uma imagem, não vai, e quais as sugestões principais aí para exames e tratamento. Tá? Então, acho que é uma sugestão bem interessante, né? Então, tanto para situações ambulatoriais, como ali tem uma otite média aguda, quanto para um sepsis e choque séptico, né? Que também você vai ter que adaptar para a realidade de cada hospital, né? De cada região, né? E alguns exames que podem ajudar a tentar para aquela situação e confirmar ou não uma infecção, né? Ou até ajudar na retirada do antimicrobiano, que seria os linfócitos, a proteína C reativa, a procalcitonina, enfim, são coisas que dá para a gente utilizar na prática e ajudar a parte clínica para as decisões, né? Os princípios básicos de antibiótico terapia, a primeira coisa é a gente saber se o paciente tem uma infecção. Parece boba essa pergunta, né? Mas não é. Às vezes a gente chega para discutir o caso na UTI, mas por que esse paciente está com antibiótico? Não, ele está muito grave. Mas grave no quê? Né? Ele não está com infecção viral, não é uma paciente com infecção, por exemplo, com citomegalovírus, e não tem nenhuma incidência, né, nenhuma evidência de infecção bacteriana, ou é um paciente de COVID que não tem indicação, tem uma procalcitonina muito baixa, não tem nenhum sinal clínico que corrobore aí com a infecção bacteriana, enfim, a gente tem que saber se tem infecção mesmo, né, e saber se a infecção é viral ou bacteriana, isso existe a parte clínica e os exames laboratoriais, hoje a gente tem painéis para quem consegue acessar, né, os painéis virais e bacterianos que podem nos ajudar, né. E lembrar que febre também não é sinônimo de infecção, né, pode ter febre, doenças reumatológicas e outras questões aí. Temos que entender qual é o sítio mais provável e qual é a epidemiologia local, então, conhecer um pouquinho do que acontece na sua região, no seu hospital, na sua UTI, ou na sua enfermaria, enfim, para você poder fazer escolhas empíricas mais apropriadas, né? Entender qual é o paciente idoso, paciente jovem, né? A farmacocinética, a farmacodinâmica das drogas muda conforme essa situação. Saber se foram coletados ou não culturas, se tem antimicrobiano disponível, saber das características desse antibiótico que a gente vai prescrever, em termos de farmacocinética, farmacodinâmica, o que a gente espera do paciente, né? E, obviamente, prescrever a droga certa, na dose certa, na via certa, com a dosagem certa e a duração mais adequada possível. Então, esses princípios a gente não deve esquecer, né? E uma das coisas que a gente precisa fazer, trabalhando com o chip, é começar a olhar para esses antibióticos, e essa proposta aqui é monitorar os antibióticos com um foco no acesso, no observe e no reserve, né? Nesse trabalho aqui, ele fez uma análise de prevalência pontual, né, no hospital, comparou 3 hospitais, enfim, né, e monitorou quanto que esse hospital estava usando de antibiótico. Então, no hospital, 35,6% dos pacientes usando, no outro era 48,6% e no outro foi 47,1%, né. E aí ele monitorou os grupos do acesso, reserva e observar, né. O grupo do acesso era 71% no Hospital 1, 57% no Hospital 2 e 63% no Hospital 3, né, que é o verdinho ali do gráfico, né. E esse índice de acesso e reserve dos hospitais mudou, um era 2,45, outro 1,36, outro 1,72, né. Então, o que é interessante a gente olhar? De repente, ensinar isso para os nossos profissionais, né, prescritores, e começar a trabalhar com essa questão dos antibióticos, coisas que a gente deve realmente monitorar com bastante carinho. Aqueles que é de reserva, a gente tenta evitar, mas só prescrever realmente em situações onde a gente não consegue ter uma situação diferenciada, né? E trabalhar isso com as equipes das unidades. Como que a gente implanta esse stewardship? Então, tem vários guias, tem o Guia Nacional da Anvisa, né? Eu trouxe aqui uma sugestão do CDC, mas saiu agora até recente uma atualização da Anvisa, passo a passo, para você poder implantar o stewardship. Eu acabei colocando aqui na apresentação, mas já está disponível esse documento. Mas você tem que ter um comprometimento muito, assim, dedicado lá da liderança do hospital, acho que isso tem que ser feito junto com a liderança, né? Você tem que ter líderes e pessoas que ajudem, né?
nesse programa, e é essencial que você tenha um médico e um farmacêutico responsável por esse programa, né? Você tem que ter essa experiência, essa expertise em fazer esse trabalho, né? No stewardship, então o farmacêutico ele deve ter esse skill, essa ferramenta, né? Essa especialização, digamos assim, para conseguir trabalhar o stewardship dentro da instituição, né? As ações, elas devem ser bem orientadas, documentadas, você implementa as intervenções, pode ser uma auditoria prospectiva, pode ser uma auditoria em feedback, né, ou uma pré-autorização, enfim, monitorar todas essas intervenções e os desfechos, talvez colocar um dos outcomes importantes seriam os CJs difíceis, né, e os padrões de resistência para monitorar o quanto que você está sendo efetivo, reportar essas informações e educar os prescritores de forma geral, né, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, enfim, pacientes, todos devem ser bem educados nessa área. Utilizando esses core elements, tem essa publicação aqui para exemplificar a questão da implantação, então, fazer um checklist inicial, né, como ele é um artigo que mostra como começar esse programa, né, então ele vai dando dicas de como que você responde algumas perguntas dos elementos principais, do core elements, né, e o que você pode perguntar para que você verifique se isso tem ou não tem no seu hospital. Então, se tem um time de liderança dedicado, se tem um programa formalizado, com papéis definidos, se tem avaliação da expertise dos profissionais, se tem implementação nacional, outras ações, enfim, e monitoramento e feedback. Então, para cada um desses itens, tem aqui perguntas que a gente pode utilizar como exemplo e fazer como se fosse uma auditoria inicial de início da implantação do programa de stewardship. E na questão da implantação, acho que tem muitas propostas, ideias, eu trouxe aqui uma sugestão que é essa da Inglaterra, do Start Smart and Focus, né? Esse primeiro infográfico aqui, ele fala para a gente começar de forma inteligente e depois focar, e esse começar de forma inteligente é não começar antibiótico na ausência de evidência clínica de infecção bacteriana, e focar depois de 48, 72 horas, verificando se eu posso parar esse antibiótico, trocar para terapia oral, mudar esse antibiótico, continuar, fazer uma terapia fora do hospital, né, e documentar todas essas decisões, isso no paciente clínico. E no algoritmo do paciente cirúrgico, você realmente olhar para a questão do antibiótico profilático cirúrgico, né, e trabalhar com a questão da dose única, 60 minutos antes da incisão. Algumas cirurgias, né, a gente sabe que acaba fazendo um pouquinho mais, até 24 horas, e o paciente que sangra, às vezes tem que ter o repique, ou o tempo da cirurgia é muito prolongado, você também tem que ter o repique. Então, dá para trabalhar com stewardship na área também da antibiótico profilaxia cirúrgica. Como é que a gente vai começar o stewardship dentro do hospital, né, se não tem nada implantado? Então, essa análise inicial do consumo, da microbiologia local, e a definição do perfil do hospital e naquilo que você pode trabalhar. Então, trabalhar no centro cirúrgico seria para profilaxia cirúrgica, dá para trabalhar no atendimento ambulatorial, com as infecções mais comuns na prática clínica, ou nas unidades de diálise, né? Na unidade de terapia intensiva, também acho que é importante olhar para esse foco, né? Pronto atendimento e unidades de imunossuprimidos. Cada um tem as suas peculiaridades e a gente tem que trabalhar de forma customizada. Como é que a gente vai medir essa questão aí do stewardship, né? Você tem algumas sugestões, então o DDD é a forma mais antiga aí de se medir, que é a dose diária definida. A gente tem, pela Organização Mundial da Saúde, uma sugestão de cada um dos antibióticos, uma quantidade em grama, que seria o ideal, né? Seria a dose recomendada diária, não necessariamente essa que a gente usa, às vezes a gente usa um pouquinho mais, né, na prática clínica, mas enfim, a gente tem que entrar lá no site, né, da OMS, saber qual é o DDD daquele antibiótico, né, e a gente vai transformar o nosso consumo do hospital, a quantidade de frascos que a gente comprou, transformar isso em grama, primeiro, né, aí a gente vai dividir isso pela dose diária definida da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, e depois a gente divide para o paciente dia no período que a gente está observando e multiplica isso por 1000. Né? Esse é o jeito de se calcular o DDD. E aí a gente vai ver realmente quantos DDDs, ou quantas doses diárias definidas a gente
está utilizando, né? Isso pode ser medido semanalmente, mensalmente, enfim, para cada tipo de antimicrobiano, cada realidade que a gente tem na instituição. E a gente também pode trabalhar com o DOT, que é dias de terapia por droga. Então, se o paciente está usando ceftriaxona e azitromicina, usa 7 dias de ceftriaxona e 5 dias de ácido, ele vai ter um DOT de 12, né? O LOT não, é o tempo de terapia. Então, independente se eu tenho 2 ou 3 drogas, se eu uso 7 dias, o LOT é 7 dias, né? E também dá para a gente fazer dias de exposição por droga, que é uma coisa que a gente pode utilizar também para monitorar. Aqui só uns exemplos locais, né, que a gente faz aqui para monitoramento do stewardship. A gente tem diretrizes, né, para antibiótico terapia, sugestões, um plano de educação dos médicos, a gente monta lá o perfil de sensibilidade, né, análise das prescrições para farmaclínica, visita do infecto nos setores críticos, a gente monitora o GLOT, TDD, de exposição, e a gente apresenta todas essas informações aí na reunião da CCH. Então, aqui mostrando, né, o consumo de meropenem, DDD primeiro paciente dia, pensando na questão da pandemia, que a gente precisou usar mais, de exposição também, né, na maior parte do tempo, a relação DOT-LOT, e DOT para o paciente dia também, que acho que são indicadores importantes aí para a gente monitorar. Pensando em exemplos aqui no hospital, então, esse artigo é bem interessante, ele coloca sobre o impacto de um programa de stewardship no hospital chinês, né? E ele trouxe algumas estratégias. Então, ele tinha uma equipe de farmacêuticos responsáveis por treinar médicos a cada 6 meses, com teste após capacitação, né? Eles tinham um apoio no sistema de informação do hospital para a extração dos dados, né? E faziam sempre discussões clínicas multifuncionais aí com o departamento de infectologia, para indicar de forma apropriada os carbapenêmicos e glicopeptídeos. E olha que interessante esse hospital, né? Eles tinham uma multa de 100 a 200 ienes para o médico que indicou um uso inadequado. Então, isso apertou no bolso, se a gente vai ver o resultado lá. E também tinha uma avaliação de performance para o departamento que não atingiu o meta. Acabava tendo multa para o departamento, para todos os médicos, aí, se não fosse atingido a meta, e também tinha recompensa para aqueles que atingiram a meta. Então, o que eles conseguiram fazer, né? Eles monitoraram tanto o outpatient, né, fora do hospital, aquele ambulatorial, o paciente internado, o inpatient, né, e a questão do DDD. E eles sustentaram, né, a redução do consumo de DDD nas fases aí da observação durante bastante tempo. Então, a proporção, os objetivos aí de medidas, né, que eles tiveram, proporção dos pacientes internados recebendo antibiótico, proporção dos pacientes ambulatoriais recebendo antibiótico, menos de 20%, a intensidade desses pacientes internados do consumo de antibiótico, né, menos de 40 ml por 100 leito dia, né, a proporção do antibiótico profilático em paciente recebendo depois de uma cirurgia, né, o tempo inicial para iniciar a dose, né, no pré-operatório, tudo isso eles mediram, e a duração do antibiótico profilático. Então, essas intervenções foram sustentadas, né, provavelmente porque teve esse impacto aí, mais institucional, principalmente pegando no bolso do pessoal, né? Não é a nossa realidade aqui, mas eu só trouxe um exemplo para mostrar para vocês como que o comportamento humano funciona, né? Esse outro hospital aqui, o hospital indiano, tinha muita estratégia, muita disponibilidade financeira, né? E eles fizeram um trabalho junto com os residentes, né? Então, eles observaram que tinha redundância na cobertura de anaeróbios, as infecções aí, e formaram um time de residente da infectologia e consultores da microbiologia e medicina interna e controle de infecção, e fizeram uma auditoria com pré-requisitos estabelecidos, no formulário que eles criaram, num round diário, né, passava primeiro no round, daí discutia com o preceptor e voltava com a orientação. E esses encontros aí com educação e apresentação de casos. E eles conseguiram reduzir o consumo, a redundância, né, que a gente vai lembrar, essa redundância em relação à cobertura para anaeróbios. Então, várias ideias, né. Tem sugestões e artigos relacionados aqui a stewardship de transplante de órgão sólido, e o que ele sugere nesse protocolo, os desafios, é você fazer realmente uma
um protocolo de tratamento customizado com esse time do transplante, né? Ter indicadores específicos dessa população, né? E bem como solicitação de exames e antibiograma padronizado para essa população, e principalmente envolver esses líderes, né, dessas áreas junto com a educação específica multiprofissional. Então, são as dicas aí do autor para a gente conseguir montar um programa instrutivo voltado aí para o transplante de órgãos. Também dá para fazer isso, né, focado lá na neutropenia febril, então desenvolver um guia junto com os hematologistas, acompanhando o peptídeo stewardship, que foi a sugestão aqui nesse artigo, né. Eles fizeram revisão em conjunto e a cada 6 meses aí, treinamento, reportando resultados. E que bacana, eles conseguiram reduzir em 72% o uso de carbapenêmico em DDD, de 1.187 para 331, e glicopeptídeo de 754 para 113. Então, acho que é bem importante documentar que esse trabalho em parceria, ele tende a ter bons resultados, né? Mas nem tudo é perfeito, eu trouxe para vocês aqui uma colocação de um artigo dos preditores em que você pode ter desacordo, né, com as recomendações do programa de stewardship. Então, as situações mais comuns de você ter desacordo são as infecções gastrointestinais, a neutropenia febril, infecção de pele e tecidos humanos, entre os admitidos de 30 a 90 dias da bacteria. E olha que interessante o quinto item aqui. Quanto mais anos de experiência o médico assistente tiver, mais ele vai discordar do programa de stewardship. Então, só para a gente ter isso em mente aqui também, né? E esse papel do médico, como é que fica? Nesse programa, né, que é sugerido aqui pelo CDC, no papel do médico, ele vai trabalhar muito com atividades de liderança, com elaboração de protocolos e facilitar, né, ser um facilitador da interface com as outras especialidades e com as estratégias educativas. Acho que isso é uma coisa que os médicos têm que se envolver bastante aí nessa questão. E olhando para essa estratégia dos médicos, uma das questões aqui que eu achei importante trazer para a gente colocar nessa apresentação são as percepções entre os médicos da terapia intensiva, né, em relação à equipe do stewardship. Então, ele comenta sobre o handshake antimicrobial do stewardship, né, o round que você aperta a mão, aquele que é round presencial, né. Então, você vê aqui que o verdinho é muito útil, o amarelinho é de alguma forma útil, o cinza é neutro e o vermelhinho é não útil, né? O que eles avaliaram nessa pesquisa aí, né? Quando você tem aquele round, né, aquela visita formal, com cara a cara, né, com interação verbal, na opinião dos intensivistas, aqui muito útil, a maioria deles, né? Fora do round formal, você tem meio a meio, né? Apenas sugestões escritas e nenhum contato face a face, né? Face a face, você tem mais intensivistas dizendo que não é útil, né? E escrever as sugestões, né? No paciente, só escrever a sugestão lá no prontuário e não ter nenhuma interação, também não útil, né? Então, esse artigo é bem interessante para mostrar que quando você usa, digamos assim, eles chamam de handshake stewardship, né, um programa em que você tem um contato face a face, né, com os prescritores, isso pode dar muito mais resultado, né, e esse feedback acaba sendo favorável aí, principalmente no ambiente da terapia intensiva. Então, fica a dica aí para a gente aprimorar o nosso programa, né. E, obviamente, que para a gente definir os elementos críticos para esse sucesso, né, desse programa de stewardship, é a gente ter a definição clara do que a gente quer fazer, de como que a gente está implementando. É muito importante ter todo mundo engajado, né, principalmente os líderes e administradores, né. É muito importante ter apoio, né, da TI, apoio da equipe das finanças, apoio da equipe da habilidade, enfim. Ter um trabalho de educação contínua das melhores práticas e trabalhar com feedback de resultados, né? Então, aqui é o nosso time de stewardship, agora a gente tem algumas pessoas que já mudaram, mas esse foi um trabalho que a gente colocou aí no trabalhinho na FONAP, mostrando a importância aí da interação, né, da microbiologia, CCRH, farmácia clínica,
e os médicos de uma forma geral para a gente gerar bons resultados. Esse é o segredo aí da situação toda funcionando. Então, como mensagens finais, eu colocaria para vocês aqui, né, que a resistência microbiana é a nossa responsabilidade, né? A gente que faz essa pressão, a gente precisa trabalhar de forma muito responsável, principalmente em relação ao uso do antibiótico de forma adequada, mas a gente tem que olhar também, ao mesmo tempo, para as fragilidades dos programas de controle de infecção, né, que fazem com que as bactérias acabem se disseminando de paciente a paciente ou gerando infecção por fragilidade nas boas práticas, né. Fazer gestão do uso do antibiótico é uma estratégia fundamental para a gente agregar valor à saúde, porque aí a gente reduz o desperdício, minimiza evento adverso do paciente, melhora o desfecho, né. É importantíssimo que a gente tenha estratégias muito colaborativas, com o envolvimento de todos os players, aí, incluindo a direção, isso é importantíssimo para a gente ter sucesso. E a gente precisa agregar no dia a dia, além da técnica, também demonstração de custo e efetividade das estratégias que a gente está propondo, para que a gente possa ter apoio também de viabilidade para as nossas estratégias serem implantadas. Tá? Com isso, eu finalizo aqui a apresentação. Fico à disposição se houver algum tempinho aqui para perguntas também. Tá? Obrigada a todos aí pela atenção e até a próxima. Obrigado, Viviane. Muito bom, muito interessante. Queria. Acho que tem uns minutinhos para alguma pergunta. Não sei se alguém tem alguma pergunta lá no chat ou quer participar aqui ao vivo. E deixei uma lista de presença lá no chat também, para quem assinar aí. Se alguém quer levantar a mão, Viviane, estava vendo tua apresentação, né? Vejo muita diferença na questão do stewardship, né? Muitas ideias legais, essa ideia lá da China de multar o médico, o colega, deve ser uma multa baixa, mas assim, acho que deve ser simbólica, mas acho talvez na cultura talvez seja alguma coisa interessante, né? E também nós viver muito a dificuldade, né, das pessoas confundirem o que é CCH e o que é stewardship, como que essa transição e essa duplicidade de trabalho está muito enraizada aqui, e como que aqui no Brasil a gente pode fazer para desenvolver e tentar separar essas funções, né, que às vezes você está no stewardship e às vezes ligam para CCH e você termina fazendo outra coisa, às vezes uma coisa que resolve rápido, às vezes demora muito, e você termina tirando o foco disso, né? Qual que é a tua opinião sobre essa estratégia e na tua experiência, como que isso está lá fora? Já foi separado mesmo? Eu acho que para funcionar a gente tem que ter quantitativo de pessoas dedicadas, né, Fernando, para poder realizar um trabalho bem feito. E se dentro da CCH, né, a gente não consegue gerar esse movimento, acho que precisa agregar com um time, né, de stewardship focado. Então, depende do hospital, né? Se o hospital ele consegue agregar tudo dentro da CCH, mas com pessoas dedicadas para se fazer isso, ok, né? Farmacêutico clínico, médico focado no stewardship, né? E isso faz com que a gente tenha mais efetividade, porque se você só joga dentro da CCH, né? Mas você não tem estratégia, tempo disponível, plano para conseguir fazer isso acontecer, a gente não tem muito sucesso. Então, acho que nós temos que, como controle de infecção, entender que a gente tem limitações, obviamente, né? E que várias estratégias em vários hospitais têm trazido um time específico de stewardship. Às vezes não é só de antibiótico, inclusive, né? É um time de stewardship de medicamentos, né? E o farmacêutico clínico, ele tem um papel muito importante nessa questão. Então, eu acho que o trabalho de parceria é o melhor que a gente pode chegar, Fernanda, porque eu não acho que tem que ser, não é uma coisa que é separatista, né? Você lá e eu cá. Mas se a gente consegue trabalhar em conjunto, ou reforçando essa CH, ou tendo um time específico para fazer stewardship, a gente pode ter mais sucesso. Então, eu diria para você que a gente tem que começar a pensar em ter reforço nesse time. Para ter reforço, a gente tem que convencer a administração do hospital. Então, você tem que ter tempo dedicado para isso, e você tem que ter indicadores e pontos focais para você poder estar monitorando e entregando esses resultados. Eu acho que se você trabalhar com essa métrica, você consegue realmente mostrar resultado. Mas senão, não. Senão, não adianta a gente dizer que é tudo da CCH que a gente não vai conseguir fazer, não. Com certeza, sim. A gente tem um caminho para percorrer aí, né?